a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal! Hoje dando boa noite pra vocês, agora final, né? A gente não se obriga a gravar tão cedo, já que a gente tem uns dias aí de descanso, nós e os jogadores, inclusive, né? Então, vamos falar aqui desse primeiro jogo da NBA Finals. E que jogo, hein? Que acho que valeu a pena depois que a gente passou pelo que a gente passou nas finais de conferência. Quer dizer, eu passei por muito mais maus bocados do que muitos de vocês, mas enfim. E a gente teve aí um suprassumo, né? Uma aula de basquete nesse primeiro jogo, e é só o primeiro. Agatha Máximo, muito boa noite pra senhora, tudo bem? Boa noite, Drica. Eu tô bem, imagino que você esteja ainda melhor, né? Mas é isso que você falou. Se o preço que a gente tem que pagar para ter jogos de finais assim é ter todo o resto dos playoffs meia boca, eu pago. Não me importo. Porque o que a gente viu ontem foi a mais pura essência do bom basquetebol. Assim, sem sombra de dúvidas, o melhor jogo dos playoffs e um dos melhores da temporada. Então, vale a pena a gente ficar assistindo o jogo de 30 pontos de diferença, essas peladas que ninguém quer ver, mas que jogo, Drica, que jogo. Que jogo, e que jogo para testar o coração dos torcedores, não só dos torcedores celtas, né, dos torcedores do Warriors e do Boston Celtics, porque assim, foi uma aula de basquete, um jogo absurdamente bom para todos que amam e que, né, gostam de ver o bom basquete, mas para quem estava envolvido tinha emoções extras aí nessa partida, né, mas fato é que o Boston Celtics venceu o primeiro jogo lá em São Francisco, 120-108. Eu vou trazer aqui só rapidinho uns números, só pra gente começar já a discussão, Agatha, do pontuação, né? A gente teve aí pelo lado do Boston Celtics o Jaylen Brown, com 24 pontos, 7 rebotes, 5 assistências e 2 steals. Al Horford foi o cestinha com 26 pontos, 6 rebotes, 3 assistências e 1 steal. Tivemos Derrick White vindo do banco com 21 pontos, 1 rebote, 3 assistências. Marcus Smart, 18 pontos, 5 rebotes, 4 assistências, 2 steals. Jason Tatum, 12 pontos, 5 rebotes, 13 assistências. E Robert Williams, III, ou Time Lord para os íntimos e talvez os não tão íntimos assim, 8 pontos, 7 rebotes e 4 bloqueios. A gente teve também o Peyton Pritchard com 8 pontos e 6 rebotes. Do lado do Golden State Warriors, Stephen Curry, 34 pontos, 21 deles apenas no primeiro quarto, mas nós já vamos falar sobre isso. 5 rebotes, 5 assistências, 3 steals. Depois dele tivemos aí o Andrew Wiggins com 20 pontos e 5 rebotes. Klay Thompson, 15 pontos, 2 rebotes e 3 assistências. Otto Porter Jr., que tá voltando inclusive nessa partida, né? 12 pontos, 4 rebotes. E do time titular tivemos também o Kevin Looney com 4 pontos, 9 rebotes e 5 assistências. E o Draymond Green com 4 pontos, 11 rebotes e 5 assistências. As parciais dos quartos, atentem-se, porque isso é muito importante. Primeiro quarto, 28 para o Boston Celtics, 32 para o Golden State Warriors. Segundo quarto, 28 para o Celtics, 22 para o Warriors. O Boston Celtics foi ao intervalo vencendo por 2 pontos. O terceiro quarto da morte do Golden State, 38 para eles, 24 para o Celtics. E aí veio o quarto período, né, histórico, de fato. 40 pontos para o Boston Celtics, 16 para o Golden State Warriors. Final de jogo, 120-108, 1-0 na série para o Boston Celtics. Agatha, vamos começar do começo, né? Primeiro quarto. Muito se falava, né, sobre ser um jogo aí de duas ótimas defesas, e o que
Ime Udoka faria para proteger o seu perímetro e tentar aí minimizar o impacto do Stephen Curry. Mas no primeiro quarto, 21 pontos para o Curry, 6 bolas de 3 pontos e uma defesa de perímetro muito ruim do Celtics. Em várias oportunidades, o Curry estava livre, leve e solto para fazer o que queria do perímetro. Como que você avalia esse primeiro quarto? O que, além da defesa do perímetro, o Celtics pecou e por que o Warriors não conseguiu abrir uma vantagem maior para o Celtics, tendo em vista que essa defesa não estava funcionando e o Curry estava pegando fogo? Bom, é isso mesmo, né? A gente falou bastante sobre questões de defesa e esse primeiro quarto me pareceu um grande teste do Udoka com relação ao perímetro, né? Quando a gente vê principalmente a defesa que estava acontecendo em cima do Curry nas trocas, o Udoka estava testando uma defesa drop, né? Aquela defesa que quando você sai, o jogador sai do bloqueio um pouco mais livre do perímetro, porque o outro marcador meio que o convida a bater para dentro ou de fato chutar. Isso é muito inteligente em diversas situações, exceto naquelas em que a pessoa que fica livre do perímetro é Stephen Curry, né? E deu no que deu. Esse primeiro quarto aí foi um show do Curry e eu acho que foi um pesadelo, né, Drica? Você como torcedora do Celtics pode falar melhor do que eu, porque parecia uma anunciação do que viria a seguir, assim. Se continuasse daquela forma, o Curry ia fazer 80 pontos na noite e não ia ter para ninguém, de fato, né? Bem assustador o primeiro Celtics, o primeiro quarto do jogo, mas mesmo assim, mesmo o Curry tendo o volume que teve, né, conseguindo jogar dessa forma, explorando essa falha defensiva inicial do Boston Celtics, ainda assim, o jogo não ficou tão aberto, né? Foi 4 pontos de diferença somente, 28-32, num jogo em que, para mim, Jaylen Brown foi a tônica de todo essa reviravolta ao lado do Al Horford, mas desde o início do jogo, o Jaylen Brown era o cara que estava fazendo esses pontos, né? Buscando essas cestas, conseguindo gerenciar a questão dos pontos do Boston Celtics. O segundo período, o Celtics melhora, né? Arruma essa questão da defesa, para de deixar o Curry sozinho no drop. O Time Lord sobe muito mais a marcação, vai lá para o perímetro contestar essa bola, né? Assim como todos os outros que saem. E isso muda bastante o panorama, não só do jogo, mas de Stephen Curry, né? Ele faz 21 pontos, 22 pontos no primeiro quarto e nenhum no segundo. É uma aula de defesa de fato, né? Se era isso que a gente estava pedindo, foi isso que a gente recebeu. Parece que o Udoka falou assim, ó, eu vou mostrar como não se faz e depois eu vou mostrar para vocês como se faz, para que vocês tenham perfeitamente a empiricidade, existe essa palavra? Foi um experimento aí, para os nossos olhos, para nosso deleite, Drica, de como se marcar ali no perímetro, né? Ou não se marcar de fato. E a partir disso, o Warriors e Boston vão para o intervalo praticamente empatados. Um jogo que já estava muito bom até aí, com alguns problemas, né? Para dizer do lado do Boston Celtics, eu falaria Jason Tatum, que apesar de ter feito um recorde de assistências, 13 assistências, é o maior recorde para um estreante nos playoffs, né, numa final de playoff, ficando na frente, inclusive, do Stockton, do Jordan e do Westbrook, para falar aí grandes passadores. Ele não conseguiu pontuar, não teve volume de jogo, e mais do que isso, Drica, ele me pareceu muito hesitante em arremessar. Não era só erro, né? Obviamente que ele terminou a partida com 3 de 17, mas isso, inclusive, é o segundo pior field goal da história da NBA em uma estreia. Ele parecia optar por não fazer, né? Várias vezes ele tinha até um arremesso
menos contestada do que ele costuma receber, e ele preferia passar essa bola. Parece que ele sentiu um pouco, né, Drica? Eu não sei. Qual foi a sua opinião com relação a essa parte? Primeiro eu queria falar aí do Jaylen Brown. Você disse, né, que ele foi aí um jogador talvez o mais importante para manter, inclusive, né, o time no jogo quando o Curry estava do jeito que estava, e eu acho muito interessante, né? Eu sou vingativa e rancorosa, né? Então eu vou trazer aqui à tona, né, o que muita gente falou quando ele perdeu 2 lances livres lá no jogo 6 ainda contra o Miami Heat, né? Muita gente falou que ele não servia, que ele pipocava, que, meu Deus, vamos trocar, tem que tirar o Jaylen Brown. Tá aí a resposta, né? Então eu só queria deixar aqui esse parênteses, né? Que eu acho importante que a gente saiba analisar o contexto do jogador em uma série, em uma temporada e na carreira dele. Nesse caso do Jaylen Brown, toda a carreira dele na NBA, no Celtics até aqui. Dito isso, com relação ao Tatum, realmente, assim, né? No que diz respeito à pontuação e efetividade, eficiência dele em arremessos, muito mal. Concordo com você que ele tá visitante. Em vários momentos ele poderia ter escolhido um arremesso até, não digo livre, mas com uma contestação que a gente, conhecendo o Jason Tatum, não seria suficiente para pará-lo, e ele preferiu dar o passe extra. Mas aí também vem, eu acho, uma coisa que o próprio Udoka disse para ele, né? Quando você não estiver bem, quando você sentir que você não está bem nos arremessos, seja o melhor em outras coisas. E aí vem esse recorde de assistências aí dele, né, como estreante em final de NBA. E realmente ele, em vários momentos, conseguiu encontrar o companheiro em uma posição de arremesso muito boa, né? Seja o Smart, seja o Brown. Ele deu 1 ou 2 passes assim incríveis pro Brown. Seja, enfim, qualquer um. Quando a gente para ver, né, para analisar ele como passador, como playmaker e não como arremessador, a gente percebe isso de fato, que ele pode sim ter tido esses momentos, e eu concordo com você, de hesitação, talvez justamente por ele ter percebido que ele não estava com a eficiência que ele costuma ou deveria ter, e aí talvez tenha ecoado na cabeça dele isso que o Doka falou: se você não estiver bem em uma coisa, seja o melhor em outra. E aí vem todas essas assistências dele, o que pra mim é incrível. Explico. O amadurecimento do Tatum, né? Essa temporada pra mim é muito, assim, muito claro esse amadurecimento dele, de entender o momento dele no jogo. E talvez ano passado ou outras temporadas a gente veria ele insistentemente batendo pra dentro e não acertando, como ele também fez ontem, né? Como você acabou de dizer aí, né? A porcentagem dele de aproveitamento foi baixa, então ele continuou tentando, mas a gente veria muito mais do perímetro, enfim. E agora não, ele consegue entender melhor o momento dele no jogo, o momento do time no jogo e fazer o time jogar. Isso pra mim é importantíssimo para um time que quer ser campeão. Entender esses momentos do jogo e começar a trabalhar no que está dando certo. E no caso de ontem, era ele realmente servindo aí, né, os companheiros dele, ao invés de arremessar, porque realmente não estava dando certo. Então ele acabou aí com um double-double ainda e contribuindo para que os outros pontuassem, né? E assim, o que você disse sobre o Doka e sobre a defesa, pra mim, eu acho que é realmente você exemplificou, né? No primeiro período foi tenebrosa a defesa do Celtics de perímetro, e no segundo, e principalmente no quarto, foi uma aula realmente, assim, perfeita de defesa, né? E a gente não tá falando só de defender o Curry, né? O Curry estava pegando fogo no primeiro tempo, mas a gente tá falando de um time que tem excelentes chutadores. Tem Stephen Curry, tem Klay Thompson, tem Jordan Poole, tem Iguodala, que voltou ontem também e meteu bola de 3. Parece que todo mundo mete bola de 3, né? Um negócio impressionante. Andrew Wiggins, que tava muito bem. Então, assim, a aplicação que esse time tem que ter defensivamente é um absurdo para conseguir defender e minimizar os impactos de toda essa gente, né? E aí eu vou trazer aqui um dado do Marcus Smart, precisamente do Defensive Player of the Year. Ele, quando marcando Stephen Curry ontem, ele marcou 29 posses contra o Stephen Curry. 8 pontos para o Curry, quando marcado pelo Marcus Smart.
Ele marcou em 11 posses o Draymond Green, que saiu zerado. Ele marcou 6 posses com o Andrew Wiggins, também saiu zerado. É o impacto de um cara como esse na defesa, né? E aí, eu sempre disse que ele é a base defensiva desse time, mas o Celtics tem ótimos defensores, e eu acho que ontem isso ficou muito claro, principalmente no segundo e no quarto período. Perfeito. E aí, vamos falar depois do intervalo, né? Que daí vem a porra do terceiro quarto do Warriors. É isso, né? A gente tá em todos os lugares, né, Drica? Estamos onipresentes nessas finais, inclusive dia 10 aí, NBA das Minas vai estar 80% completo lá na NBA House. Esperamos todo mundo para dar um oi, bater um papo. Vamos gravar episódio diretamente de lá no domingo, né? E no domingo? É no domingo, né? No domingo, dia dos namorados, aquela coisa toda. No domingo de manhã, hora do almoço. E também estava na Band ontem, né? E estava falando sobre o terceiro quarto da morte do Warriors, questão de turnovers, toda a mística, né? Em volta desse ponto. E, de fato, o terceiro quarto do Warriors foi muito forte. Você deu a parcial? Tem aí a parcial novamente pra gente? 38 para o Warriors, 24 para o Celtics. 14 de diferença aí. Pois é. Um quarto em que o Warriors abriu essa liderança, né? Chegou a 15 pontos, foi a maior liderança. Acabou o quarto com 14, mas chegou a 15 pontos. Teve uma run aí boa durante esse período. Curry conseguiu voltar a pontuar. É muito importante a gente falar de 2 jogadores do Warriors que não são Stephen Curry ou Draymond Green ou Klay Thompson, mas são Kevin Looney e Andrew Wiggins, né? Compondo os outros 2 titulares do quinteto. Os 2 têm o maior número de rebotes ofensivos esses playoffs. O Looney tem 48 e o Andrew Wiggins tem 43. É o primeiro e o segundo dos playoffs inteiro. Então, assim, primeiro, um Wiggins repaginado, né? A gente já tinha visto como essa troca fez bem para ele, como valeu a pena pro Warriors, apesar de ele ser um jogador caro, mas o que ele tem feito nos playoffs, eu acho que excedeu até as expectativas do que a gente tinha com relação a ele dentro desse time, né? Para ele deve estar sendo a mesma coisa. É um jogador que tem ajudado demais esse time. E o Kevin Looney, né? Mais uma cria do draft, se a gente pode chamar assim. Um pivô que chega muito desacreditado, até porque o Warriors tem, eu não diria que é uma fama, né? Mas a posição de pivô nunca foi aquela posição principal, a posição que tinha uma grande estrela, né? Se a gente olha para os outros campeonatos, tivemos aí, por exemplo, o Zaza Pachulia. Nunca foi. Teve o McGee, que ainda é um pivô regular, mas nunca foi uma superestrela. Existiu, inclusive, essa tentativa através do draft do Wiseman, mas o Kevin Looney tem se tornado o que o Warriors talvez quisesse que o Wiseman fosse, né? Jogando muito bem, buscando esses rebotes, fazendo cestas importantes quando necessário. Ele é muito atento a todo o jogo off-ball do Warriors, né? Ele tá lá para receber esse passe de quando o Curry tá mais afogado. Então, queria fazer uma ode a esses 2 backups, né? As outras 2 peças desse time titular, às vezes a gente deixa de falar muito, porque, enfim, Stephen Curry faz um quarto maravilhoso, às vezes o Klay Thompson tá muito quente, o Green aí, por bem ou por mal, sempre está sendo comentado, né? Mas esses 2 são o restante da base desse time, e é por isso que o terceiro quarto é tão forte. Você tem algum ponto para falar do terceiro quarto antes de entrarmos no abate? Antes de entrarmos no caos? Não, eu acho que assim, o Warriors, ele já vem do intervalo com essa confiança, né, de quem tem esse terceiro quarto poderoso. E eu acho que é muito importante, né, o que você falou sobre essas peças, né? O Andrew Wiggins, ele tá fazendo ótimos playoffs. E o Warriors ainda contou, né, com a sorte. E que ótimo, né, que estamos aí, todo mundo saudável. O Time Lord
bem meia boca, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas os times o mais completos possíveis, assim, né? O Warriors estava com 3 desfalques, todos eles retornaram, porque é o que a gente quer, que a gente quer finais com todo mundo bem e com o melhor basquete possível. E assim como o Celtics, o Warriors tem, né, esse poder de fogo aí, né? Há as estrelas e há esses coadjuvantes, entre aspas, aí, que fazem com que o time consiga, né, manter um ritmo. E aí veio o Warriors nesse terceiro quarto. E o Celtics também já não tem, né, lá um histórico muito bom com o terceiro quarto. Então uniu as duas coisas e foi esse caos. Mas aí veio o quarto, né? O Celtics entrou aí nos últimos 12 minutos com 12 pontos de desvantagem. E aí, Agatha, eu quero que você traga aí os fatos e os históricos e tudo mais antes de eu falar o que eu achei do quarto. Bom, o primeiro fato é: Golden State Warriors estava invicto na sua nova arena, né? Na Oracle Arena, essa temporada não perdeu em casa. E Golden State Warriors dificilmente perde o primeiro jogo das finais. Inclusive, nunca perdeu uma série em que ganhou o primeiro jogo das finais. Então, assim, complicado, né? Bater essa estatística caso o Boston Celtics tivesse perdido. Começa por aí. Em segundo lugar, nunca houve uma virada de jogo dessa forma nas finais. Diante desse déficit, né? O Boston Celtics entrou perdendo por 14? Estou errada? É 17? 12 pontos. 12, perdão. Isso. Muitos números. E consegue virar o jogo e não só virar, né? Ainda abre mais 13, correto? A gata de humanas, né? Só checando aqui. Não, Mas ganhou por 12 também. isso, 12, tudo 12. Muito mais fácil do que eu imaginava, né? Mas tudo bem. Acho que a gente pode falar de algumas peças. Já falamos de Jaylen Brown, já falamos de Jason Tatum. Precisamos falar de outros 2 jogadores que foram fundamentais para essa virada. Iniciando de Derrick White, né? O homem não tá sentindo peso. Muito se foi falado na troca dele, né? Criticaram muito a troca dele, eu fico vendo. O Vitor, inclusive, um beijo pro Vitor, to me this morning. Toda vez que ele tem oportunidade, ele fala: eu avisei que ia ser bom a troca do Derrick White, cadê quem criticou e tudo mais, e de fato, né? Os últimos 15 jogos de playoffs, o Derrick White fez 15 bolas de 3. Nos últimos 3, ele fez 11. Né? Então, assim... Detalhe, depois do nascimento do filho dele, tá? Pois é o Golden State Warriors tem esse grande problema contra pais, né? Pais recentes, aconteceu né? com o Van Fleet e agora acontece com o Derrick White. 5 de 8 das bolas de 3, 62%. Terminou o jogo com o melhor plus-minus, inclusive, da partida. E, obviamente, do Boston Celtics, né? Um plus-minus de 25, 100% de lance livre e, no geral, 54% de field goal. A gente não mencionou o Marcus Smart, mas a gente fala dele muito, né? Então, você mencionou também o dia da defesa, vamos pular Marcus Smart. Depois eu vou voltar nele. Sim, senhora. Fazer uma menção honrosa para o Peyton Pritchard, que entrou bem, arremessou bem também, mas falar principalmente dele, o velho do Rio. Brincadeira, essa foi uma piada só para os pantaneiros, noveleiros de plantão. Ao Horford, né? Quando a gente está de aniversário hoje, inclusive. Pois está de parabéns, né? Ele é atualmente, Drica, não sei se você sabe dessa informação. Eu imagino que você vai falar, mas eu quero ter o prazer de ouvir, vai. O único jogador chutando acima de 50% de field goal e 45% dos 3 pontos nestes playoffs. Ele também é o jogador que mais contestou arremessos nesses playoffs. São 362 arremessos contestados. Se a gente olha para o segundo colocado, é Grant Williams, com 280. Então, ele tem 80 arremessos a mais aí contestados do que o segundo colocado. Draymond Green, para efeitos de comparação, tem 272. São 90 arremessos a menos. E os jogadores estão arremessando 10% pior
do que o field goal normal deles quando ele está defendendo, né? Então, assim, é um jogador com os maiores volumes, a melhor porcentagem de arremesso e também uma das melhores defesas. De novo, voltando para aquele item da defesa do Boston Celtics e dos jogadores todos, praticamente, eles serem all-arounds, né? Serem bons na defesa e serem bons no ataque. Não tem necessariamente um especialista de cada lado, né? Todo mundo consegue fazer tudo. E aí a gente mantém aquele recorde, né, Drica, que eu falei. O Celtics, ele é o único time que tem um saldo positivo contra o Steve Kerr, 58% de vitórias. O segundo melhor recorde contra o Steve Kerr tem 42%, Drica. É uma grande diferença. É uma grande diferença, né? E, Agatha, enquanto você falava, né, sobre a importância do Al Horford, o que ele vem fazendo nesses playoffs, que pra mim, assim, é um negócio absurdo, lembrando que ele está completando 36 anos hoje. Falar da defesa, né, você falou da defesa, a gente, óbvio, né, tem o defensor do ano, eu já disse aqui o quanto todo mundo consegue defender, e a gente falou sobre isso, inclusive, lá, depois do jogo contra o Miami Heat, se o Celtics conseguiria, né, ser tão versátil defensivamente para defender tantas opções ofensivas que o Golden State tem. Eu acho que um dado que mostra o quanto esse time é aplicado defensivamente e o quanto ele causa problemas para qualquer ataque, inclusive um ataque como o do Warriors, que tem tantas opções, seja do perímetro, seja dentro do garrafão, são os pontos que cada equipe conseguiu converter a partir de erros do adversário. O Boston Celtics ontem capitalizou 21 pontos a partir dos erros do Warriors. O Warriors fez apenas 10 nos erros do Celtics. Eu acho que isso fala muito mais sobre a defesa do Celtics do que sobre a inércia do ataque do Warriors, visto que a gente conhece esse ataque do Warriors, e muito disso por conta desse dado que você acabou de falar. A gente tem os dois principais contestadores de arremessos, Al Horford e Grant Williams, sem contar o Time Lord, que é um cara, né, que enfim, é dominante no garrafão, distribui o bloco também e não está 100%, né? Então eu acho que todos esses pequenos dados, essas pequenas estatísticas e esses pequenos fatos, como você gosta de dizer, desse primeiro jogo, eles constroem essa vitória do Celtics. Tem alguma coisa a ganhar? Obviamente que não. Obviamente que não, né? É o Warriors. E o Klay Thompson falou isso depois, né, do jogo. Ganha o título quem vence 4, não quem vence 1. E eu disse que eu ia citar o Marcus Smart depois, justamente por isso. Depois do jogo, ele tava muito sério na beira da quadra ali. Muito sério mesmo, assim, tipo, alone ali, né? Sozinho, pensando na vida. E aí, indo pro vestiário, no corredor, indo pro vestiário, ele disse: foi um jogo, a gente ainda não acabou. Eu acho que é isso que tem que ser, e que vem sendo, né, a mentalidade desse time do Celtics, né, porque se viu contra a parede algumas vezes, conseguiu roubar esse jogo, era importantíssimo que o Celtics não voltasse com 0-2 pro TD Garden, conseguiu, pelo menos um já tá garantido, roubou um em São Francisco, mas tem que continuar com essa mentalidade de não tem nada ganho, né? E de fato não tem, né? 4-1 é muito possível pro Warriors, assim como pro Celtics, enfim. Mas eu acho que esses pequenos detalhes, sabe? Esses ajustes que o Doca conseguiu fazer ontem são importantíssimos para quem quer colocar, né, o 18º banner lá em cima. E já vejo gente falando aí que a 42 vai ter que subir também. Pois é, né? Esse time todo vai ter um grande... 42, 30. Né? Eu já tô vendo lá em cima 42, 36, 0, 7. Vai ser um grande problema para os jogadores futuros do Boston Celtics, que não vão ter o número para usar, né? Exatamente. Não faltam camisas aposentadas, mas o fato é de que a Califórnia ficou em silêncio, né, Drica? A Califórnia ficou muda. Me falaram que a NBA House também ficou um pouco atônita, porque, de fato, o que se viu no quarto foi sem precedentes. Quando eu menciono a Califórnia em silêncio, primeiro, porque São Francisco tomou um baile, e segundo, porque os fãs do Lakers estavam assistindo, né? E também ficaram tristes, e ficaram muito magoados. Então, foi uma Califórnia silenciosa na noite de ontem. Um Boston Celtics que rouba o mando, né? Se espera, obviamente. Imagino que o Golden State não chute mal novamente,
no último quarto. Também espero que Jason Tatum volte um pouco melhor. Muitas coisas podem acontecer no segundo jogo. Realmente não imagino um Golden State Warriors entregando um 2-0, pela forma como sempre jogou, enfim, um time muito consolidado, mas o Boston Celtics precisa fazer o dever de casa e ganhar as duas no Garden, né? Ganhando as duas no Garden, vai com uma posição muito confortável, volta para São Francisco, podendo perder e decidir em casa. E esse seria o roteiro dos sonhos, né? Poder ganhar esse título em casa, ganhar em 6, que foi meu palpite, inclusive. Boston 4-2. Muita coisa para acontecer, muita água para rolar. Muitos jogadores não jogaram bem, muitos jogadores jogaram acima da média. Então, playoffs, né? Sempre acontece uma coisa diferente daquilo que a gente está esperando. E no próximo jogo isso vai acontecer de novo. Outra coisa totalmente diferente daquilo que a gente está falando. E é isso que torna as coisas mágicas, né, Deca? Eu estava ouvindo um podcast, inclusive hoje eu ouvi muitos podcasts, me perdi até em quais foram, mas especificamente o No Dunks, que fez o Reacts, é que eles falam Reacts, imediato do jogo, né? Assim que o jogo acabou, eles já gravaram e já subiram, e eles fizeram uma coisa muito legal que a gente vai replicar por aqui, que é fazer a votação jogo a jogo do Finals MVP, como é feito de fato, né? Para que no final a gente tenha um Finals MVP votado, Drica, por nós mesmos, né? Então, como funciona? O primeiro colocado ganha 3 pontos, o segundo colocado ganha 2 pontos e o último colocado 1 ponto. Eu, nessa ordem, colocaria Stephen Curry em terceiro lugar, porque, enfim, pelo jogo que fez. Al Horford em segundo e Jaylen Brown em primeiro. Você está de acordo ou gostaria de mudar alguma coisa? Não, estou de acordo. Já estava aberto aqui para mencionar exatamente esses 3. Né? Há menções honrosas aí, né? Derrick White nesse jogo, Marcus Smart, mas... Só 3, vai. Pois é, há menções honrosas, mas como a gente tem que definir 3, eu concordo com você. Stephen Curry em terceiro, Al Horford em segundo e Jaylen Brown em primeiro. Então é isso, né? A gente estava muito falando sobre a narrativa de como seria legal o Tatum ganhar tudo, né? Ganhar também o Finals MVP. Mas mais legal ainda, eu cheguei a essa conclusão enquanto eu voltava da praia hoje, Drica. Isso, joga na cara. Meu último dia de praia, inclusive, que muito legal seria também se Jason Tatum ganhasse o Larry Bird e Jaylen Brown ganhasse o Bill Russell, né? Até me arrepia, entendeu? Seria ótimo. Assim, ó, todo mundo sabe o quanto eu amo o Tatum, mas não é só ele, né? Porque eu sempre defendi e declarei meu amor, meu coração inteiro para os 3, né? Jason Tatum, Jaylen Brown e Marcus Smart. Mas, depois de tudo que eu fui obrigada a ler e a ouvir sobre Jaylen Brown no jogo 6 contra o Miami Heat, seria, assim, para mim, o supra-sumo se ele vencesse o Finals MVP com o Celtics campeão. De novo, a gente não tá falando aqui que o Celtics vai ser campeão, tá? É um jogo, gente, pelo amor de Deus. Dos dois lados. Não há nada... de sonhar, sonhar de graça. Não, pode acontecer, né? O Celtics pode ganhar, como o Warriors pode ganhar, mas a gente tá trabalhando aqui no terreno das possibilidades, né? Se o Celtics vence o título e o Jaylen Brown ganha o Finals MVP, assim, ó... Eu acho que eu ia caçar um por um de quem falou mal de Jaylen Brown para esfregar na cara das pessoas a foto dele com o troféu Bill Russell. Então seria fantástico, assim. Eu estou dizendo isso há muito tempo, né? O como seria incrível o Celtics ser campeão pela narrativa dessa temporada, né? Do Celtics. Mas, primeiro jogo, foi lindo, quarto, uma tenebroso primeiro quarto, mas Steve Kerr é um absurdo de treinador, vai fazer ajustes, e Udoka em seu primeiro ano é um absurdo de treinador, vai corrigir falhas, a gente com certeza vai ter um baita segundo jogo também. É isso, agradecimentos finais. Primeiro, obviamente, NBA Brasil convidou a gente para o Media Day e também para a festa de inauguração, né? Teve Ludmilla, infelizmente não pude comparecer. A Agatha Máximo estava passando mal, né? Nunca vai superar isso. A Agatha estava passando mal.
de não estar presente nesse momento. Pois é, que nunca vou esperar. Agradecer também a Budweiser, né? Que é a nossa grande parceira também aí na NBA House, né? Que está providenciando aí nossas grandes entradas para cobrir para vocês, para ir lá fazer conteúdo. E vai ter muito conteúdo. Dia 10, caso você goste de ver pessoas passando vergonha, é o dia que a Drica vai fazer isso, em prol da NBA das Minas aí, de toda a torcida celta. A Drica estará lá, vestida com a nossa nova coleção. Que é eu já vou... Não, acho que não vai dizer, mas a minha brusinha da nova coleção é especialmente para a torcida celta. Pois é. Essa coleção sai segunda-feira. Eu estou programando agora a postagem para a contagem regressiva. Porém, Drica, não sei nem se você sabe dessa novidade. A blusinha que você vai estar usando no dia 10, ela sai no domingo, porque domingo tem jogo, então a gente lança antes do jogo. Olha, essa blusa que é um aquecimento aí para a nossa coleção. Que eu estou apaixonada. Não esqueçam de apostar na KTO. Ontem a gente lançou uma aposta, a gente não está fazendo o podcast prévio, mas a gente está postando nas redes sociais. Então fica de olho no nosso Twitter, fica de olho no nosso Instagram, que as odds da KTO estão sempre por lá. Algum recado, Drica? Não, só reforçar, né? NBA das Minas é o cupom lá na KTO para quem ainda não tem, né? O seu cadastro. Se cadastre, coloque o cupom NBA das Minas, tem 20% aí em cima do primeiro depósito. Fiquem de olho, porque a Agatha Máximo está programando e eu estou completamente apaixonada por essa brusinha que ela está programando para entrar no domingo. Estarei vestida com ela no dia 10. Então, vocês já podem comprar, inclusive, né? A partir aí de domingo/segunda, para estar vestidos também a caráter para essa final. Convidar todo mundo para buscar a gente, seguir a gente lá na Aurelo, né? aurelo.cc/NBA das Minas, acompanhar o Instagram, que a gente está fazendo vários conteúdos. A Carol já está, né, em São Paulo, então ela está indo para a NBA House, foi na festa aí que a coitada da Agatha deitou em posição fetal em casa porque não conseguiu ver Ludmilla. Ela estava lá, então ela está produzindo vários conteúdos lá já. E convidar todo mundo, quem comprou, né, quem já garantiu seu ingresso, quem está tentando o ingresso, né, de maneira... Até porque dia 10 esgotou, alternativa, né? Ou, enfim, quem tiver por São Paulo e vai em um outro dia, né, num fan day, quiser trocar ideia com a gente, entre em contato com a gente também. Eu vou estar em São Paulo entre o dia 10 e 12. A Carol fica mais tempo, a Ana também vai, acho que vai ficar até dia 13 ou 14, a Paula é de São Paulo. Então, não vou passar vergonha, tá, Agatha Máximo? Porque, primeiro... Não vou, não, talvez um pouco, porque eu sou um pouquinho... passional, eu diria, na hora do jogo. Tem até uma arquibancada lá, você viu? Vai se sentir em casa. Exato, meu Deus, vou achar que eu tô, sei lá, no Centro School Run, bem doidona. Mas o meu medo era que o meu time talvez fosse varrido, né? Não que eu achasse que isso aconteceria, mas sei lá, né? Daí eu ia protagonizar cenas vergonhosas, né? Caída no chão chorando, mas como isso não vai acontecer, já tá bom. Então, procurem a gente vai estar por lá, a gente é simpática, a gente é meio doida assim, mas a gente é simpática. São esses os recados paroquiais e a gente volta na segunda, porque domingo tem jogo 2 da NBA Finals e segunda tem podcast. É isso. Um beijo para todos e até segunda.